Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Nós vamos começar o nosso programa de hoje contando uma história. É a história de um americano brilhante chamado Kyle Maynard. Esse americano nasceu com amputação congênita dos 2 braços e das 2 pernas. Ele não possui completamente os membros superiores e os membros inferiores. Mas ele fez disso apenas um pequeno detalhe. Kyle sempre se envolveu com esportes e faz coisas inacreditáveis. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontrarão vários vídeos desse americano. Ele praticou futebol americano, praticou luta grego-romana, jiu-jitsu, MMA, crossfit e escaladas. Não sei se você percebeu, mas todas as atividades que ele fez envolvem os membros e mesmo sem tê-los, ele praticou tudo isso. Não deve ser fácil, mas ele certamente não dá espaço para desculpas afetarem a sua vida. Mas com tudo isso, paremos para pensar. O que move o Kyle? Talvez você deva estar refletindo e pensando várias coisas, mas já parou para pensar os motivos que te impedem de fazer alguma coisa? É pior, você mesmo encontra motivos para não fazer algo? Tomar uma decisão importante no trabalho, por exemplo, seja qual for a decisão que tenha que tomar, as razões que te impedem de seguir em frente são as mesmas que te fazem ficar infeliz com alguma coisa. É uma espécie de círculo negativo. Se você pensar bem, você encontra sempre desculpas para não fazer algo. Não faz e se sente mal, mas não muda. Mas nós falamos deste cidadão que tem esta limitação física e o que ele faz, mesmo com esta limitação. Nosso objetivo com este tema certamente não é só enaltecer a pessoa de Kyle Maynard, que vive em outro país e eu sequer o conheço. O que eu peço que você reflita é que este cidadão é humano, com falhas, e deve ter fraquejado muitas vezes. Mas ele escolheu ser todo dia 1% melhor do que o dia anterior. O que te impede de fazer algo? São razões reais ou seus próprios medos? Você tem várias metas, mas consegue colocá-las em prática? O poder de mudar a sua vida está nas suas mãos. Meu amigo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Certamente você já ouviu esta frase que é muito antiga. Arrisco a dizer, inclusive, que essa frase foi ouvida diversas vezes em diferentes situações ditas pelas pessoas das mais variadas e de seu círculo de convivência, do seu círculo de amizade. Por mais trivial e comum que esta frase possa parecer, esse é, indiscutivelmente, um sábio conselho. Deixar para outro dia, para depois, algo que precisa ser feito, nada mais é do que adiamento. É o empurrar com a barriga, como se diz na gíria. Deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é algo corriqueiro no dia a dia das pessoas, embora não devesse. Normalmente existem muitos fatores que levam as pessoas a adiarem a conclusão de tarefas. Pode ser não ver valor nas coisas que teria que fazer, ser impulsivo, resolver questões que surgem de última hora em vez de fazer o planejado, ser perfeccionista, achar que a tarefa é mais difícil do que realmente é, e até mesmo ter medo de errar. Além desses fatores, recentemente, um estudo publicado pela Universidade de Estocolmo, na Suécia, sugeriu que pessoas que acreditam trabalhar melhor sob pressão desperdiçam seu tempo para só focar no trabalho quando o prazo de entrega de uma determinada tarefa está próximo de acabar. Quer dizer, você fica enrolando
E quando você vê que está chegando o último minuto para realizar aquela tarefa, aí sim, embora com imensa pressão, acaba fazendo o que tem que fazer. Pessoas que agem assim trazem problemas para si mesmas. O prazer pela urgência torna difícil eliminar este hábito de deixar as coisas para a última hora. Cientificamente, a solução para estes problemas é até certo ponto complexo, porque segundo os especialistas, para resolver isso, a solução seria reprogramar o cérebro para que o estresse causado por um prazo apertado não seja mais prazeroso. Parece ironia, mas é o que acontece. Para pessoas com este perfil, deixar as coisas para a última hora acaba lhe dando prazer. Fugir desse ciclo vicioso de adiar tarefas não é fácil, mas é preciso. Lembre-se que ações geram reações, e a falta de ação também. Portanto, faça um exercício mental e imagine o que pode acontecer tanto no curto prazo quanto no longo prazo em sua vida profissional. Por exemplo, se você continuar adiando o que tem que ser feito. Sabe aquela tão sonhada promoção? Pois é, ela pode não sair no tempo desejado se você continuar adiando as coisas e gerir de forma errada o seu tempo. A mesma coisa na família. Se você for adiando um diálogo que precisa ser travado com o cônjuge, com o filho, quando você resolver fazê-lo, de repente já é tarde demais. O remédio para acabar com a procrastinação é focar, encarar cada atividade sem distrações. E quando você fizer isso, vai perceber que são bem menos complexas do que parece. Outro ponto muito importante que ajuda no combate a este hábito de deixar tudo para depois é uma boa administração do tempo. Saiba que tudo tem a sua hora. Determine períodos do dia para atender às solicitações do seu chefe, da equipe, de outras áreas, de sua empresa ou de seu local de trabalho, seja qual for. Quer ver um problema que está consumindo uma imensidão de tempo por falta de planejamento? Quem trabalha nos escritórios, o vilão muitas vezes é o e-mail. Aí você diz, não deu tempo, porque eu fiquei o dia todo lendo e-mails. Olha, realmente, se você ficar o dia inteiro com sua caixa de e-mails aberta, não lhe vai sobrar tempo para mais nada. Que tal abrir seus e-mails pela manhã, no meio do dia e ao final da tarde? Será que você não vai responder todos da mesma forma, mas consumindo o mesmo tempo? Ah, mas às vezes o assunto é tão urgente que eu não posso ficar sem ver e-mail nenhum minuto. Meu amigo, se a urgência for tanto, tem outros meios de comunicação que podem ser usados, como por exemplo o telefone. Ah, o WhatsApp. Você fica o dia todo com o WhatsApp aberto? Facebook, redes sociais? A menos que você esteja aposentado, não sei que horas você vai arrumar tempo para trabalhar. E não é só isso. Mesmo que você não trabalhe, se você fica o dia todo com as redes sociais abertas, certamente você tem uma boa desculpa para não conversar, para não interagir com outras pessoas, desperdiçando de repente melhores momentos de sua vida. Meu irmão, minha irmã, um bom planejamento ajuda também a evitar que os imprevistos impeçam que realize as tarefas do dia. Portanto, destine algumas horas por dia para lidar com as surpresas que aparecem. Se nada acontecer, ótimo, você terá um tempinho para se atualizar, conferir aquele estudo, aquela tendência ou apenas se distrair. Se você tomar algumas medidas simples, como as que te sugerimos neste programa, sem medo de falhar e com o propósito claro de acabar de vez com o adiamento de tudo na sua vida, tenho certeza que os seus dias lhe serão mais produtivos. Experimente, depois você me fala. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Desculpa.
desculpas, não canso de ouvir. Porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se ao mestre elas vão se desculpar. No verão é muito quente, no inverno é muito frio. Na primavera deve haver algum outro lugar pra ir. Se estamos na praia, sempre há algum amigo pra visitar. Ou então fica em casa e vai descansar, pois a semana foi de matar. Minha igreja é conservadora. A minha é muito liberal. A roupa ficou lavando e não deu tempo de secar. O neném está doente, natural a mamãe não sair. Mas toda a família vai ficar. Eu torci o dedão do pé. Desculpas, não canso de ouvir. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meu amigo, com a história de arrumarmos desculpas para não fazer algo, ou mesmo para justificar algo que fazemos, daqui a pouco vamos chegar à conclusão de que a culpa é de Adão e Eva. Até porque, se não fosse Adão e Eva, estaríamos numa boa, com a vida eterna garantida, não é isso? Será que isso procede? Acho que você vai concordar comigo que não é bem assim. Esse tipo de colocação é a velha tendência do ser humano de jogar a culpa no outro. Fato iniciado já com o próprio casal bíblico, sim, é verdade. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. A serpente era um animal que foi usado por Satanás para convencer Eva. E ao contrário das representações artísticas, não era originalmente como o animal que conhecemos hoje. Mas tudo bem, o que importa é a figura da serpente para quem, em última instância, sobrou a culpa na história da narrativa da criação. Na verdade, na história do primeiro casal, o que aconteceu é que o fruto da escolha desobediente abriu as suas mentes para uma nova realidade. Vergonha, remorso, dor, arrependimento, isto marca uma linha de divisão entre a consciência do justo e a do transgressor. O que ocorreu a partir de então e de fato é que o primeiro casal inaugurou sim a desobediência humana. Só que a desobediência humana seguiu em ordem cada vez mais crescente, como uma praga. Tanto que já com um filho do casal houve o primeiro homicídio. É a história de Abel e Caim que todos nós conhecemos. As relações humanas no mundo de hoje, a corrupção, as guerras, miséria, fome, também doenças, são resultados da soma de nossas próprias atitudes em ceder ao mal ao longo do tempo. A história de Adão e Eva costuma ser colocado como mitologia, parece como uma fábula, mas ela é bem real e traz um princípio humano que faz todo sentido de tudo que estava por vir. Bem que Deus avisou das consequências da desobediência, porém ainda assim houve a desobediência. Deus criou Adão e Eva capazes, adultos, formados. Eles só não tinham até então pecado. Mas sabemos que a ganância, a cobiça, o desejo podem fazer. Temos vários exemplos disso no nosso cotidiano. De lá para cá, o que nós sabemos é que nós somos muito velozes em tirar de nós mesmos a culpa que temos em muitas coisas que não deram certo na nossa vida e transferi-la para qualquer outra coisa ou pessoa que esteja aí perante nós. Como já dissemos, Adão terceirizou a sua culpa de ter desobedecido a Deus para Eva, que por sua vez terceirizou sua culpa para a serpente. Adão e Eva, na visão deles mesmos, eram uns pobres coitadinhos, foram enganados, foram ludibriados, foram levados a pecar, não tinham culpa. E a culpa era de alguém, mas não deles mesmos. Desta forma, até hoje nós também gostamos de terceirizar a nossa responsabilidade para outras pessoas ou coisas. Infelizmente, todo dia, toda hora, agimos muito dessa forma em nossa vida cristã.
Se não estamos indo à igreja, colocamos a culpa em alguém ou em alguma coisa, ou ao padre, ou à celebração. É o meu trabalho, é a minha família, é aquele irmão que não me cumprimenta na igreja, a chuva, é o sol, o calor, o frio. Tudo isso é o culpado de eu estar mal em minha vida cristã, de eu não frequentar a igreja, de eu não ter comunhão com Deus. Se não rezo, se não leio a Bíblia, é porque não dá tempo, é porque estou cansado, é porque minha família não ajuda, é porque fico com sono, é porque isso, é porque aquilo. Nunca o porquê está ligado à nossa culpa. Sempre há culpados, terceirizados que nós apontamos. E assim vamos vivendo nessa nossa mentira que torna tão rotineira que às vezes nem percebemos que entramos nesse círculo vicioso. Alguns fatos, alguns problemas, algumas situações podem até oferecer certa resistência, colocar diante de nós obstáculos para realizarmos tantas outras coisas. Mas a decisão final será sempre nossa, de fazer ou não fazer, de se dedicar ou não se dedicar. Se queremos algo, fazemos. Se lutamos, vencemos. O contrário também é verdadeiro. Se não queremos algo, não fazemos. Se não lutamos, perdemos. Nós temos plenas condições. Não fazemos muitas coisas que são prioridades em nossa vida porque acreditamos que as nossas desculpas amenizam a nossa responsabilidade. Terceirizamos a nossa vida. Ao invés de sermos, com a ajuda de Deus, os autores de nossa vida, aceitamos ser apenas coadjuvantes, sendo levados pelas circunstâncias, terceirizando nossas responsabilidades e sendo altamente criativos em nossa terceirização da culpa pelos nossos próprios erros. E a quem enganamos com esse comportamento? A Deus? Não. As pessoas? Talvez. Nós, com certeza. Enganamo-nos a nós mesmos. Nós também somos culpados, tanto quanto Adão e Eva. Enquanto ficarmos terceirizando a nossa culpa, ao invés de assumi-la com humildade, estaremos nesse círculo vicioso que só nos levará a achar mais e mais culpado para as burradas que fazemos. E nunca conseguiremos nos arrepender verdadeiramente, deixar os erros para trás e avançar em direção aos acertos e à vontade de Deus para a nossa vida. Que sejamos atores de nossa história, cooperadores com Deus, e quando formos culpados, que assumamos a nossa responsabilidade. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje se deve a pesquisas realizadas nos seguintes sites: narrativabiblica.blogspot.com.br, esboçandoideias.com, sabrinanunes.com e exame.abril.com.br. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar este programa. Até quinta, conto com a sua audiência. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se ao mestre elas vão se desculpar. No verão é muito quente, No inverno é muito frio. Na primavera deve haver algum outro lugar pra ir. Se estamos na praia, sempre há algum amigo para visitar. ou então fica em casa e vai descansar, pois a semana foi de matar. Minha igreja é conservadora. A minha é muito liberal. A roupa ficou lavando e não deu tempo de secar. O neném está doente, natural a mamãe não sair. Mas toda a família vai ficar. Eu torci o dedão do pé. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir.
Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se ao mestre elas vão se desculpar. Trabalhei no domingo de manhã, Estudei no domingo à tarde. Quando chega a noite na hora do culto, nem consigo caminhar. O almoço estava gostoso. Comi demais e perdi o JA. o marido estava dormindo e ninguém podia me levar. O pastor é muito jovem. Talvez ele seja muito velho. O sermão não foi tradicional. Ou só tinha experiências. Ele fala tão baixinho. Às vezes grita demais. Fala com passado. Ou fala tudo muito rápido demais. Esse sermão é muito longo. E esse aqui, muito curtinho. A minha igreja é muito barulhenta. Ou então é silêncio total. Tá certo, ninguém é perfeito. E em tudo se pode melhorar. Mas outro dia eu vi uma senhora dizer: ele não me cumprimenta. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se ao mestre elas vão se desculpar.